nessa noite. Amém. Como instrumentos, faça a tua vontade, cumpre em nós o teu querer. Dá-nos, ó Pai amado, a tua bênção, direcionamento. Que a unção do Espírito Santo possa estar sobre as nossas vidas. Nós oramos, pedimos a tua bênção, pedimos a tua unção, pedimos que o Senhor venha nos capacitar nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E glória a Deus. Glória Peço a à Deus. igreja que abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 5 e versículo 9 Gênesis 37, versículo 5. e 9. Amém. Glória a Deus. Gênesis 37, versículo 5 e 9. 9. Aleluia! Glória a Deus. Todos encontraram? Amém? Podemos ler a palavra do Senhor? A palavra do nosso Deus diz assim: teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Versículo 9. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho. E dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Glória a Deus. Podemos assentar, igreja. Amém. Glória ao Senhor, glória ao Pai, glória Glória ao a Filho, Deus. glória ao Espírito Santo Amém. por esta mensagem. Que nosso Deus nessa noite possa Sim, ter Deus. liberdade de agir em Liberdade nossos aqui, corações. Senhor. Que o nosso Deus nessa noite possa ter liberdade de trabalhar em nossos corações. Em nome de Jesus. Que o Espírito Senhor. Santo venha falar através desta mensagem. Fala, Deus. Que os nossos ouvidos estejam atentos à tua voz. Amém. Em nome de Jesus. Amém. O texto que nós acabamos de ler fala que José teve um. Sonho. E como é que foi o sonho de José, Gabi? Primeiro sonho, ele sonhou que eles estavam ali amarrando os feixes. E o feixe de José, ele se levantou e todos os 11 se curvavam diante do dele. Glória a Deus. Quando nós falamos de sonhos, quando nós falamos de projetos, e a pergunta é: você tem sonhos? Sim, quem não tem, né? Para nós chegarmos na realização dos nossos sonhos, o que é necessário? Processo. Processo. É interessante que quando nós olhamos para a história de José, nós observamos que teve um processo. Deixa eu fazer uma pergunta: quando Deus revelou os sonhos, Deus mostrou para José os processos? Não. Quando Deus revelou para José o sonho, Deus falou para José o que ele iria passar? Não. Quando Deus mostrou para você os seus sonhos, os seus projetos, Deus mostrou o que você iria passar? Não. O que você tem para falar para a igreja sobre isso? Nosso Deus, ele mostra aquilo que ele tem para realizar nas nossas vidas. Mas ele não nos mostra o processo. E passar pelo processo não é fácil. José não fazia ideia do processo que ele iria passar. Mas ele tinha certeza do sonho que Deus tinha dado para ele. Que um dia os seus irmãos iriam se curvar diante dele. José tinha Sonho. sonho. E você acabou de dizer que José tinha uma palavra: certeza. Quando o nosso Deus revela no nosso coração os sonhos e os projetos, Ele te dá convicção. Amém. Ele te dá certeza. A Gabriela acabou de dizer que Deus havia dado para José certeza. É tão interessante que quando nós olhamos para essa palavra, teve José um sonho. Qual é o seu sonho? Quais são os seus objetivos? Quais são as suas metas? Aonde você deseja chegar? Quando nós olhamos para essa palavra, nós aprendemos em primeiro lugar, sonho. A Gabriela tem sonhos. Afinal, que dia que vai ser seu casamento? Dia 2 de setembro de 2023. A Gabriela tem sonhos. A Gabriela está projetando o seu casamento para o dia 2 de setembro. Até lá, o que vai acontecer? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Você imagina? Você acha que José imaginava o que ele ia passar? Não. Na sua concepção, você acha, imagina, que José seria vendido pelos seus próprios irmãos? Se fosse você no lugar de José, você iria perdoar os seus irmãos? Será Você que eu ia ia te perdoar perdoar? Se eu te vendesse, você ia me perdoar? Perdoaria. Perdoaria? Quando o nosso Deus realiza os sonhos, quando o nosso Deus nos coloca no topo, não é para nós pisarmos
naqueles que um dia nos humilharam. Verdade. Quando nós entendermos que o nosso Deus realiza os projetos, o sonho na nossa vida, não é para nós escarnecermos daqueles que não acreditavam em nossas vidas. Gabriela, os irmãos de José acreditavam nele? Não. Não. Os irmãos de José não acreditavam nos sonhos. Quantos anos José tinha? 17. 17. Quantos anos levou dos sonhos à concretização? 13 anos. Quanto? 13 anos. Você está disposto a esperar 13 anos para que os seus sonhos, para que os seus projetos possam realizar? Você está disposto a esperar ao longo deste período? Sem contar que às vezes ao longo deste período nós lidamos com a palavra chamada silêncio de Deus. Verdade. Você está disposta a esperar o tempo de Deus? Quando eu digo sobre o tempo de Deus, o que você aprende? Eclesiastes no capítulo 3, a palavra de Deus diz assim, que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Quando nós estamos no tempo de Deus, muitas vezes nós esquecemos do propósito. Nós esquecemos desse processo, nós esquecemos que se Deus prometeu algo para nós, Ele vai cumprir, independente do tempo e das circunstâncias. Circunstâncias não alteram as promessas que Deus fez para mim e para você. Circunstâncias não alteraram as promessas que Deus fez a José. Ele prometeu que um dia ele iria governar. E demorou 13 anos para se concretizar na vida dele. Mas concretizou. Não importa o processo, importa quem te prometeu. Teve José um sonho. Quem colocou o sonho na vida de José? Foi ele que sonhou? Foi Deus. Deus coloca os sonhos no seu coração. Amém. Teve José um sonho. Não era algo que José almejava. Não era algo que José buscava. Mas foi o próprio Senhor que ensinou no coração de José que ele iria estar diante de uma posição de governo. Os teus sonhos, quem colocou no teu coração? Foi Deus. E quando Deus coloca no teu coração, Deus prepara o caminho. Com certeza. Quando Deus coloca no teu coração os sonhos, Deus abre portas, Deus é o Jeová Jireh. Quando Deus coloca algo no teu coração, Ele também é a provisão para que isso aconteça. Com certeza. Quando você tem um sonho, irmãos, teve José um sonho, não é porque você simplesmente almejou algo. Isso vem da parte de Deus. Amém. E quando vem da parte de Deus, nós sabemos que nós podemos ter paz. Mesmo ao longo do processo, mesmo quando nós não estamos entendendo nada. Gabriela, eu não sei se você já parou para refletir nessa mensagem, mas o cenário era totalmente na contramão. Era contrário. Muitas vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo. Verdade. Nós não entendemos o que Deus está trabalhando. Parece que tudo aquilo que Deus planejou, tudo aquilo que Deus arquitetou, parece que está na contramão. E o que você aprende sobre isso, Gabriela? Mesmo esperando o tempo de Deus, mesmo sabendo que é processo, mas quando você olha ao seu redor, as circunstâncias não são favoráveis. O cenário a qual nós estamos inseridos, muitas vezes nós entendemos que é contrário àquilo que Deus projetou. Mas na verdade é o cenário ideal para Deus agir aquilo que Ele prometeu. José não imaginou que ele seria vendido para o Egito. José não imaginou que ele estaria preso. José não imaginou que ele ia ter que aprender a liderar sobre o muito e sobre o pouco. Mas o cenário ao qual Deus inseriu ele era o cenário ideal para que o propósito de Deus fosse cumprido. José não iria apenas para o Egito por livre e espontânea vontade. Deus usou um cenário improvável para cumprir o propósito dele na vida dele. Amém? Cenário, por mais que esteja improvável, acredite que o cenário a qual você está inserido é o cenário ideal para Deus cumprir o propósito que Ele tem na sua vida. Só vive o milagre quem está vivendo um cenário como o teu. Só vive o milagre quem está vivendo um cenário como o teu. Amém. O que a nossa irmã Gabriela está acabando de dizer, que o teu cenário é propício para que o milagre aconteça. Como nós queremos viver o milagre se às vezes nós não estamos num cenário? Verdade. Exemplo, a pessoa que está no hospital, que está buscando cura, é um sinal, é um momento propício, é um cenário propício para que o milagre possa acontecer.
Para uma pessoa que está passando por dificuldades financeiras, às vezes essa pessoa não tem o que comer dentro de casa, é o cenário propício para que o Jeová Jireh possa atuar. O cenário que nós vivemos é o cenário propício para que o milagre possa acontecer. Aleluia. Quando nós entendemos que Deus ele faz brotar, é algo que nos chama atenção, porque muitas vezes na nossa mão nós não temos o controle. Muitas vezes na nossa mão nós queremos até mesmo cavar, mas o nosso Deus ele é poderoso para fazer brotar, ele é poderoso para fazer surgir. O que a Bíblia fala, Gabriela? Ele abre portas Onde não tem, ele fecha a porta. Ele abre portas, amados, ninguém pode fechar, mas a porta que ele fecha, Ninguém pode abrir. Então o nosso Deus ele trabalha com cenários. Amém. O cenário que nós estamos vivendo é propício. O cenário de José era propício? Junto dos irmãos, não. Junto dos irmãos, não. Mas aonde Deus o levou. Amém. É por isso que às vezes nós não entendemos que nós estamos passando no momento. É por isso que às vezes nós não compreendemos o porquê da luta. Você compreende as lutas? Não. Só que depois que a luta passa, você começa a compreender. Gabriela, qual que é o segundo tópico nessa noite que nós podemos aprender com a igreja? Confirmação do sonho. Deus confirmou através do versículo 9 o sonho na vida de José. Ele não sonhou apenas uma vez, mas ele sonhou 2 vezes com aquilo que Deus já tinha preparado para ele viver. Confirmação. Quando Deus tem algo na sua vida, Ele vai confirmando. Lembra da história de Abraão? Quando Deus chamou Abraão, quando Deus tirou Abraão da sua tenda, da sua parentela, o nosso Deus sempre aparecia a Abraão, reafirmando, confirmando: Abraão, tu serás pai de multidão. Amém. Abraão, você vai ser pai de multidão. Então aquilo que Deus coloca no nosso coração, Ele levanta homens, Ele levanta profetas, Ele reafirma a sua aliança. E o que você aprende com a confirmação? Se Deus tem algo para nossas vidas, Ele vai usar algum meio para confirmar o seu coração. A vida de José foi assim, e na nossa vida também será assim. Ele deu um sonho para José e José não entendeu. Mas depois ele sonhou de novo. E ali veio a confirmação de que o que Deus iria fazer na vida de José estava muito além do que ele imaginava, do que ele sonhava, do que ele esperava, do que ele esperava para viver. Amém. Gabriela, me ajude. Qual foi o primeiro sonho de José? O que ele sonhou? Sonhou os feixes. Os feixes? Estavam amarrando os feixes, o dele se levantou e os outros 11 se curvaram diante dele. O que o salmista diz? Aqueles que semeiam com lágrimas, voltará, colherá os seus feixes com alegria. Amém. Qual foi o segundo sonho de José? O sol, a lua e as estrelas se curvavam diante de uma estrela. Quando nós entendemos sobre as estrelas, o que Deus mandou Abraão contar? Contar as estrelas. E o que José sonhou? Com as estrelas. Quando você sai lá fora, e quando você olha para o céu, você começa a ver os luminares, você começa a olhar as estrelas, você começa a ter a dimensão, só que é impossível você contar aquelas estrelas. É tão interessante que quando Deus fala sobre as estrelas, sobre a lua, sobre o céu, sabe o que Deus está querendo dizer para nós? Criador de todas as coisas. Quem criou os céus? Deus. Quem criou o sol? Deus. Quem criou as estrelas? Deus. Quem criou a lua? Deus. O que a Bíblia fala? Toda a criação proclama a glória de Deus. Então, no momento que nós olhamos para a criação, nós estamos contemplando a glória de Deus. Amém. Então, os sonhos de José não foram apenas sonhos, foram revelações. Através de sonhos, Deus fala conosco. Através de visões, Deus fala conosco. E a pergunta nessa noite que eu quero transmitir para a igreja: quais os teus sonhos? O que Deus tem falado no seu coração? José duvidou do que Deus tinha falado para ele? Hora nenhuma. Hora nenhuma. No momento que José foi vendido pelos seus irmãos, José duvidou? Talvez ele tenha questionado: Senhor, o que eu estou fazendo nesse poço?
Eu tinha que estar governando. Você imagina o que José passou naquele momento, que ele estava dentro da terra do Egito? Já passou na sua cabeça, quando ele estava servindo como servo, o que ficava a mente de José? Acredito que em todo tempo ele estava assim. Deus, eu acho que o senhor errou aí. Será que não? Eu devia estar aqui mesmo? Questionar faz parte do ser humano. Questionar faz parte do ser humano. Abraão questionou. Davi questionou. Nós questionamos. E quando José ficou 2 anos em silêncio, o que você imagina? José dentro de uma prisão, num cárcere. O que passa na tua cabeça? Imagina você, José, preso há 2 anos. Orava e Deus não falava com você. Orava e o silêncio de Deus. O coração de José, eu tenho certeza, assim, como ser humano, que ele estava ali com o coração apertado, pedindo uma resposta de Deus. Quantas vezes nós nos sentimos assim? Falamos com Deus e Deus não responde. O cenário, como nós dissemos, era improvável. Como que ele iria reinar preso? Pensa comigo, você sendo inocente, você pagando por um crime que você não cometeu. E Deus lá atrás tinha feito você sonhar que você seria alguém grande, que os seus irmãos iriam se curvar diante de você. Quantas vezes nós nos sentimos assim? Nós nos sentimos totalmente contrários àquilo que Deus tinha projetado para nós. Nós questionamos, nós clamamos a Deus e nada. Deus parece em silêncio. E ali naquela prisão, eu acredito que em seu coração José só estava: Deus ainda está em silêncio. Mas eu ainda acredito num propósito maior que eu fui chamado. Eu ainda acredito que mesmo no cenário a qual eu não estou vendo, há um Deus que continua operando. Nós somos humanos e nós estamos sujeitos a passar por questionamentos, nos perguntar onde está Deus, nos perguntar cadê aquilo que Ele prometeu, mas nunca duvidar do que aquilo que Ele prometeu para você irá se cumprir. Amém? O que mais me chama atenção em tudo isso, que quando Deus ele fala algo, Ele reafirma. Se você pegar a história de Noé, quantas vezes Deus falou com Noé? Só uma. Uma vez. Quantas vezes Deus falou com Abraão? Várias. Verdade. Deus reafirmou para José 2 vezes. E mesmo muitas vezes Deus reafirmando para nós continuamos duvidando, questionando. Verdade. E Deus é um Deus tão de paciência que às vezes quando nós, mesmo no meio do processo, duvidamos, questionamos, Deus vem com a sua graça, Deus vem com a sua misericórdia e reafirma aliança no nosso coração. Amém. Deus nessa noite está reafirmando: eu tenho sonhos. A Bíblia não fala quanto tempo levou de um sonho para outro de José. A Bíblia não relata que José sonhou, depois teve outro sonho. Mas a Bíblia relata que o nosso Deus, Ele reafirma. Amém. Ele traz para nós um novo compromisso. Aquilo que Deus coloca no nosso coração, muitas vezes, não é o que você quer viver. Você acha que José queria viver todo este processo? Claro que não. Às vezes aquilo que nós estamos passando não é o que nós queríamos. Aquilo que às vezes nós estamos passando não é porque nós escolhemos. Existe algo chamado sobre propósito de Deus. Amém. O que você tem para falar sobre propósito de Deus? Propósito. Propósito é muito mais que um plano. Propósito é algo que, se Deus disse, vai cumprir. A palavra de Deus diz assim que Deus, Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Acredito que ao longo da história e trajetória de José, enquanto ele estava no poço, enquanto ele estava na casa de Potifar, enquanto ele estava na prisão, ele não tinha a Bíblia para ler esse versículo. Mas em seu coração em todo o tempo estava: Deus irá se cumprir. O propósito que Deus projetou para a sua vida é bem maior do que o seu plano. Ele é muito maior do que o plano que os homens fizeram para você. Ele é de Deus. Se é propósito, é maior que plano e vai se cumprir. Pode demorar o tempo que for.
Os planos que os irmãos de José tinham para José não se cumpriram. Os planos que o pai de José tinha para ele não se cumpriu, mas o propósito de Deus se cumpriu na vida de José. Então Deus hoje está nos trazendo aqui para reafirmar em seu coração que os propósitos que Ele tem para a sua vida é bem maior do que você pensa, é muito maior do que você imagina, porque Deus Ele é poderoso para o quê? Fazer infinitamente mais do que você pensa, do que você sonha, do que você pensa, segundo o propósito, segundo o chamado dEle na sua vida. Mais uma vez Deus fala sobre o propósito. Deus está aqui reafirmando que Ele tem um propósito na sua vida, na minha vida, na sua vida. Creia no Deus de propósito, que é muito além, que é muito maior do que os seus planos, do que os seus sonhos. Amém? Amém. Às vezes nós não entendemos os propósitos. Às vezes nós temos um ditado, e alguns pensam que é um versículo bíblico. Não cai uma folha de uma árvore que Deus não saiba. Amados, nós sabemos que Deus é conhecedor de todas as coisas. Nada foge do seu propósito. Nada foge do seu plano original. Nada foge daquilo que Deus, antes mesmo de nós nascermos, Ele já conhece toda a nossa história. Amém. Então o propósito de Deus, Ele vai cumprir. Muitas vezes nós queremos pegar um atalho, muitas vezes nós queremos fugir, mas quando Deus tem propósito, mesmo quando nós tentamos fugir, Deus faz nós voltarmos para o propósito. Lembra da história de Jonas? Quando Deus chamou Jonas, qual que era o propósito? Ir para Nínive, E Jonas estava indo para Tarsis. qual que era o propósito? Ir para Nínive. Muitas vezes nós queremos fugir do propósito. Verdade. Muitas vezes nós não queremos submeter ao propósito. Mas quando Deus tem propósito, Ele nos faz voltarmos Aleluia. para o plano Glória a original. Deus. Deus tem propósito Amém. nas nossas vidas. Tudo que José estava passando era propósito. Porque se José não estivesse preparado para receber a sua promessa, nós sabemos que não estaria preparado para governar. Verdade. Eu não sei se a Gabriela já parou para pensar, mas um dia eu trouxe essa mensagem aqui na igreja, Gabi, e eu disse o seguinte: os 7 anos de bonança, Deus ensinou José aonde? Na casa de Potifar. Na casa de Potifar. Os 7 anos de pobreza, de escassez, Deus ensinou aonde? Na prisão. Então Deus trabalha com propósito. Amém. Aquilo que nós estamos passando é propósito. Aleluia. Aquilo que nós estamos vivenciando é propósito. Eu creio. Podemos chorar, podemos padecer, às vezes podemos sentir na solidão, porque José estava na solidão. Mas para Deus fazer acontecer, Gabriel, da noite para o dia. Verdade. Qual que é o nosso terceiro tópico? Concretização do sonho. Amados, a concretização aconteceu da noite para o dia. Se nós pegarmos a Bíblia, você vai ler que José estava dormindo, e no momento que ele estava dormindo, chegou os oficiais e mandou ele raspar sua barba, vestir umas novas vestes, porque o rei queria vê-lo. A concretização do sonho acontece quando você menos espera. Verdade. A concretização do sonho de Deus na sua vida acontece na sua vida no tempo determinado por Ele. Às vezes nós queremos que as coisas aconteçam da noite para o dia. Muitas vezes nós queremos que tivesse acontecido ontem. Mas lembra da história de Davi? Nós podemos fazer aqui um paralelo com a história de Davi. Porque Davi, Gabriela, ele teve a oportunidade de 2 vezes matar Saul. Havia uma promessa sobre a vida de Davi. Havia uma promessa sobre a cabeça de Davi, uma unção de rei. Mas teve um momento que Davi teve que entrar neste processo. Sim. Davi teve que esperar o seu tempo. Mas no momento certo, Davi foi coroado como rei. E o que você me fala sobre isso? Sabe o que Davi e José têm em comum? Fidelidade. Davi, ele foi fiel a Deus e ao rei, mesmo quando o rei queria matá-lo. Mas ele quis honrar a Deus e o rei, dizendo: eu não vou tirar a vida do rei. Eu vou continuar sendo fiel. José, ele continuou sendo fiel a Deus. Mesmo quando ele foi preso inocentemente. Durante 2 anos de espera, ele continuou fiel a Deus. Ele foi para a prisão pela sua fidelidade. Nós lemos ali na história de José que ele foi preso porque a mulher de Potifar queria algo com ele, ele não quis. O que ele fez? Ele fugiu.
O que nós entendemos com isso? Continue fiel a Deus, mesmo quando todos digam para você não ser. Continue fiel a Deus com a sua identidade, que é algo que Deus afirmou no nosso coração nessa última semana. Seja fiel a Deus, independente do cenário que você está inserido. Davi foi fiel, José foi fiel, e eles viveram a promessa. Amém? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Amado, quando nós estamos buscando com fidelidade, o Senhor nos honra. Amém. Lembra da história de Jó? Jó foi fiel, Com certeza. mesmo na escassez, mesmo depois de perder tudo. O que mais me chama a atenção é que no início da conversa entre Deus e o diabo, o tema era sobre a fidelidade. Porque o nosso Deus falou para o servo, falou para o diabo: está vendo o meu servo Jó? Ele é fiel, ele é íntegro, temente a Deus, se desvia do mal. Amados, fidelidade nos faz chegarmos aonde é a concretização dos nossos sonhos. Aleluia. A fidelidade é a ponte. Glória a Deus. Sabe o que é ditado? Nós somos provados para sermos aprovados. Amados, e quando nós somos aprovados no meio da tempestade, é porque nós estamos buscando com fidelidade. A fidelidade praticamente é a ponte que liga a concretização. Porque quando nós estamos buscando o Senhor e quando nós somos fiéis, a concretização, a realização dos sonhos vem sobre as nossas vidas. A fidelidade é algo bíblico. Se nós pegarmos a Bíblia, o próprio Jesus vai dizer o seguinte: fostes fiéis no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Porque se você for fiel no pouco, você vai ser fiel sobre o muito. Aleluia. A questão da fidelidade está ligada na palavra do Senhor. Amém. E quando nós entendermos que nós somos fiéis, nos fazemos abençoados, é onde nós recebemos a concretização. Glória a Deus. O que eu quero dizer para você nessa noite, igreja: sede fiel. Amém. Mesmo às vezes nos momentos de dores, mesmo às vezes nos momentos de choro, mesmo às vezes no momento de solidão. E o que mais me chama a atenção, que José poderia muito bem deixar seguir o Senhor. Verdade. Havia 2 anos que o Senhor não comunicava com ele. Havia 2 anos que o Senhor estava em silêncio. Havia 2 anos que ele estava sozinho. Solidão, Gabriel. Solidão é quando todo mundo te dá as costas. Solidão é quando o meu pai estava ministrando aqui. É quando você quer se sentir abraçado por alguém e você não tem ninguém para te abraçar. Ser fiel no momento de solidão. José estava sozinho, abandonado. José não tinha família. José não tinha amigos. O que José tinha era no meio do cárcere, às vezes, ele e ele. Você já teve um momento de solidão? Todos já teve. Você já teve um momento que você se sentiu sozinho? Você já teve momentos que às vezes você olhou para sua mãe, você olhou para o seu pai, você olhou na sua agenda telefônica e não tinha ninguém para te ajudar? Sobreviveu? Com certeza. Às vezes nós pensamos que não vamos sobreviver no meio da solidão. É verdade. Às vezes pensamos que nós não vamos aguentar. Sabe por quê? Porque nosso Deus nos criou, não foi para nós vivermos em solidão. Porque quando Deus olhou para Adão, Deus viu que ele estava sozinho. Deus olhou que ele estava num momento de solidão. O que Deus falou? É necessário que eu faça uma mulher, algo idônea, para que ele pudesse relacionar, para que ele pudesse ter relacionamento. Nós somos criados para relacionar. Vocês podem observar que até os animais, olha os pássaros não voam sozinhos. Verdade. Olha os animais, eles não andam sozinhos. Olha o gado, o nosso mamonel está ali fora ali. Mas o próprio gado, eles se juntam para no momento de noite, um aquecer o outro. Solidão é uma palavra muito triste, que nos traz amargura. Mas naquele momento de solidão, ensinou muita coisa para José. No momento da solidão, nós aprendemos muitas coisas. E é neste momento que nós valorizamos aquele que nos estende as mãos. E nós reconhecemos muitas vezes aqueles que nos dão um tapinha e dizem: pode contar comigo. Porque no momento de solidão, é só você e Deus. As suas considerações finais.
Isaías, no capítulo 55, verso 8 e 9, a palavra de Deus diz assim, ó. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como José, ele suportou o processo para viver a promessa de Deus. Que hoje nós sejamos alicerçados e incentivados nessa promessa. De que Deus, ele tem os seus planos maiores e melhores que os nossos. E que nós possamos suportar o processo para viver o propósito. Amém? Deus tem propósito, mas nós precisamos perseverar em meio ao processo. José perseverou. E ele chegou aonde Deus queria que ele chegasse. Amém? Glória a Deus. Os sonhos de Deus sempre serão maiores que os nossos sonhos. Aleluia. Os planos de Deus sempre serão maiores que os nossos planos. Amém. Eu não sei se a Gabriela vai recordar, porque na época ela era muito pequena. Mas nós tínhamos um pastor chamado pastor Everson, que ele falava assim: Senhor, me ensina a sonhar os teus sonhos e me ensina a planejar os teus planos. Amém. Porque os sonhos de Deus, os planos de Deus, são maiores do que os nossos. Aleluia. Os nossos sonhos, os nossos planos são limitados. Verdade. São em um momento no qual nós estamos olhando o nosso natural. Mas aquilo que Deus sonha, aquilo que Deus planeja, vai além do que nós podemos imaginar. Amém. Os sonhos que Deus colocou no teu coração, os projetos que Deus colocou no teu coração, até os sonhos que é no teu coração, foi Deus que te deu. Glória a Deus. Abaixa sua cabeça, fecha os teus olhos. Meu pai vai cantar uma canção. Amém. Como José teve um sonho e sonhou, você pode sonhar, Deus vai cumprir. Mesmo em prisões, ele não desistiu, esperou a promessa e a porta se abriu. Deus vai fazer o que você sonhar, pois os sonhos de Deus nada pode frustrar. O sol e a lua vão te obedecer, toda a autoridade estará com você. Deus vai realizar os teus sonhos, mesmo em tempos de seca, muita chuva terá. Você agora está no deserto, mas eu sei que está perto da tua bênção chegar. A vontade de Deus ninguém pode frustrar, os seus sonhos vai realizar. Não desista jamais, faça como José, que esperou Deus agir e vencer através da fé. Deus vai, mesmo em prisões, ele não desistiu, esperou a promessa e a porta se abriu. Deus vai fazer o que você sonha, pois o sonho de Deus nada pode frustrar. O sol e a lua vão te obedecer, toda a autoridade estará com você. Deus vai realizar os teus sonhos, mesmo em tempos de seca, muita chuva terá. Você agora está no deserto, mas
mas eu sei que está perto da tua bênção chegar. A vontade de Deus ninguém pode frustrar. Os seus sonhos vai realizar. Não desista jamais, faça como José, que esperou Deus agir e vencer através da fé. Não desista jamais. Faça como José, que esperou Deus agir e vencer através da fé. Através da fé. Através da fé. Foi através da fé. Amém, glória a Deus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Senhor, nós entregamos os nossos sonhos, Sim, Deus. os projetos dos nossos corações. Amém. A palavra do Senhor diz que o Senhor é quem conhece o nosso coração. Glória. O Senhor nos conhece, sabe até Aleluia. aquilo que nós vamos falar antes que a palavra chegue à Deus. nossa boca. Deus, nós acreditamos que cada um que está aqui nessa noite tem um sonho que foi o Senhor quem colocou no coração. Opera em Deus, e nós como José, nós queremos acreditar, nós queremos ter fé, porque fé é isso. Fé é ter certeza daquilo que não vemos, ter convicção de fatos que nós esperamos. Deus, e que em nome de Jesus a nossa fé esteja em Ti, ó Deus. O Deus que cumpre os Teus propósitos, o Deus que tem os sonhos para as nossas vidas, Senhor. Oh Jesus, renova as nossas forças, renova a nossa fé para que nós possamos continuar crendo no melhor do Senhor. Amém, Jesus. Crendo que os Teus propósitos irão se cumprir cada um, ó Deus, nas nossas vidas. Nos ajuda a perseverar em fé. Nos ajuda, ó Deus, a acreditar crendo, por mais que as circunstâncias digam que não, por mais que o cenário que nós estejamos inseridos possam dizer que estamos contrários, mas que, ó Deus, a nossa fé possa nos fazer enxergar além, possa fazer, ó Deus, acreditar no impossível do Senhor, nos sonhos Deus que são maiores e melhores para os nossos. Renova a força da Tua igreja, Senhor Jesus, para que nós possamos continuar a crer, continuar a acreditar, ó Deus, que assim como o Senhor foi com José no processo, o Senhor estará conosco, nos dando força, nos carregando no colo, e por mais que o Senhor esteja em silêncio, o Senhor está conosco. Ó Senhor Jesus, nos faça crer, ó Deus, nos faça ver naquilo que os nossos olhos naturais não conseguem enxergar, ó Deus. Renova, Deus, a nossa fé. Renova a nossa esperança, para que nós possamos sonhar os Teus sonhos e continuar acreditando, mesmo quando tudo diga que não, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Edgleu pede oração pela vida do húngaro. É o húngaro? Está com Covid. Orar pela Gabriela, né, a filha do nosso irmão Luciano Nicodemos. Orar pela vida da Maria Clara. Não está aí, né? A Clarinha não está aí, né? Orarmos pela vida do Marcos, né? Os nossos irmãos estamos orando juntos aí, né? 3 horas da manhã. Tem sido bênção. Quer compartilhar o que você sentiu hoje? Quer subir aqui? Falar para a igreja? É tu mesmo, rapaz. É você mesmo. É? Venha, Pedro. Você quer compartilhar o que você me mostrou? Vem cá, Vem cá, vem, Pedrinho, vem cá. Por favor, vem cá. Vem cá, Pedrinho. Zé, libera para mim. Pode.